Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo barradinho aqui de pano de prato com esse lacinho, com um acabamento perfeito, tá? Não fica nenhuma costura aparente em cima do lacinho. Isso daqui foi uma dúvida que eu tive, tá? De uma seguidora, uma das minhas alunas também, que, né, me perguntou como fazia pra fazer um lacinho assim, sem nenhum tipo de costura por cima. Então daí eu fiz aqui e eu quero agora mostrar pra vocês como fazer esse lacinho pra ficar com acabamento perfeito, assim como esses aqui. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Então, meninas, vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer um acabamento perfeito num pano de prato com lacinho, tá? Ele fica super lindo e o acabamento fica impecável. Então, pra gente fazer esse pano de prato, a gente vai precisar de duas faixas, uma na medida de 7 por 50 e outra na medida de 15 por 50, tá? Que vão ser as faixas, a gente vai fazer barrado duplo. E aí a gente precisa também do bordado inglês, tá? Esse daqui que eu tô usando é 100% algodão da Arte Punto. E aí a gente precisa, para fazer o laço, dois retângulos na medida de 5 por 10 e outro na medida de 10 por 15, tá? Então a gente vai usar esses dois para estar fazendo o lacinho. E aí agora, para começar, a gente vai começar montando o barrado, tá? Então, para montar o barrado é bem simples, tá? Aqui, nessa faixa de 7 centímetros, eu já virei aqui 1 centímetro e já passei com o ferro para facilitar na hora de fazer o acabamento, tá? E aí, agora, a gente vai começar unindo, tá? Eu tô usando também o pano de prato da Apucarana com bainha, tá? Eu fiz bainha já nas 3 laterais e uma eu deixei sem, que é onde a gente vai colocar o barrado. E aí, agora, a gente vai vir aqui, ó, com o tecido. E eu gosto primeiro de posicionar, né, o passa-fita, o bordado inglês, né? E aí tem que dar uma olhada, ver qual que é o lado, tá? Ele tem lado. E aí a gente posiciona e vai passar somente uma costura reta pra poder, né, pregar esse bordado inglês aqui nessa faixa. Eu gosto de fazer isso porque daí fica mais certinho pra eu poder pregar a outra parte depois. Então daí é só vir aqui e fazer a costura com um pé de máquina. Depois que você fez essa costura, né, aí só vem com a outra faixa e posiciona por cima, tá? Direito com direito. E aí a gente vai passar mais outra costura aqui nessa faixa pra pregar as duas faixas. Certo? Então, daí o barrado aqui já tá pronto, tá? Nosso barrado duplo já está pronto. E agora a gente vai pra parte do lacinho, tá? A parte do lacinho, ela é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Mas eu vou mostrar pra vocês um jeitinho diferente de fazer, porque eu já fiz muito esse modelo, né? E aí, uma seguidora lá no meu Instagram, ela perguntou pra mim como que ela podia fazer pra ficar um acabamento assim impecável, sem nada por fora e nem assim, nem costura por fora, por trás do pano e nem por cima, né? Porque antigamente eu fazia e costurava no meio do lacinho. Só que daí agora ela me perguntou e aí eu fiquei curiosa, né, pra saber como que eu ia fazer pra fazer esse acabamento que não aparecesse nada de costura. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o quadrado não é um quadrado, é um retângulo, tá? Eu vou pegar, então, esse retângulo e vou girar aqui, ó. Vou colocar, dobrar ele ao meio, tá? Na medida dele de 15, então você dobra ao meio. E aí aqui você vai fazer uma costura, só que deixando uma abertura aqui, bem no meiozinho, pra gente poder depois desvirar, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma costura com meio centímetro de margem, tá? Aí eu costuro, tá? Ó, costurei aqui. E aí eu pulo essa parte e costuro o resto aqui, tá bom? Tem que deixar um buraquinho aberto pra gente poder desvirar. Certo? Então, aí ficou aqui a aberturinha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai costurar agora nas laterais aqui, tá? A gente vai trazer essa costura toda pro meio aqui, ó, tá? Trazer pro meio.
E aí sim a gente vai fazer uma costura nas duas laterais, tá? E o buraquinho vai ficar no meio. Então, só vim fazer a costura. Esse foi um pano muito pedido lá no Instagram. Já quero pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra você ter todas as notificações. E também me segue lá no Instagram pra você conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Certo? Então, eu já fiz aqui a costura e ficou assim, tá? Ficou esse retângulozinho assim. E aí, a gente só vai desvirar, tá? Então, pelo buraquinho que a gente deixou, vamos desvirar. E aí, depois você vai lá, passa tudo no ferro, tá? Pra assentar, deixar bem certinho. Uma dica pra você deixar os cantinhos bem certinho é você vir com esse descosturador aqui e aí você vai puxando a pontinha e aí fica bem certinho, tá? Em todos os cantinhos. Certo? Então daí aqui, essa parte aqui já tá pronta, tá? E a gente vai lá no ferro, passa. Mas antes eu vou fazer esse outro aqui, que a gente só vai fazer o seguinte, vamos dobrar, tá? Direito com direito aqui, ó, vamos dobrar ao meio, direito com direito. E vamos passar uma costura bem no meio também, aqui, bem na beiradinha, pra firmar. Certo? Aí fica costura assim, aí eu vou vir aqui e vou desvirar esse pedacinho aqui de tecido, tá? Então, aí você pode usar um palito, um hashi, o que você tiver aí pra facilitar aqui pra desvirar. Certo? Então, daí já desvirei aqui, agora eu vou lá pro ferro, vou passar direitinho isso aqui, vou deixar bem assentado, tá? A costura vai ficar no meio, tá? Ela não vai ficar nas laterais, vai ficar no meio, porque vai ficar escondido isso aqui. E aí, depois a gente volta pra fazer o restante. Certo? Então, meninas, aqui eu já passei, tá? Já passei as partes. E agora a gente vai começar a montagem do lacinho, tá? O lacinho, ele vai ser colocado aqui no barrado e aí só depois que a gente vai pregar ele no pano, tá? É muito importante, toda vez que você for fazer barrado de pano de prato, você nunca ficar pregando as coisas depois do barrado já pronto, tá? Por exemplo, igual aqui, eu poderia fazer esse barrado duplo todo pregado no pano de prato, só que daí o seu lado, avesso, não vai ficar limpo, tá? E não fica legal, tá? Não fica um acabamento bonito. Então, a dica que eu dou pra vocês que fazem pano de prato, toda vez que você for fazer pano de prato, tudo que você tiver que fazer, tudo que você tiver que aplicar no teu barrado, aplica sempre antes de você colocar o barrado no pano de prato, tá? Porque assim seu acabamento vai ficar limpo, tá? Sem nada de tricoline atrás também e com acabamento impecável, sem aquele monte de costura atrás. Então vamos lá. Depois que eu fechei, né? Depois que eu desvirei isso daqui, aí a gente vai pegar a tirinha que a gente fez e vai posicionar ela aqui, ó. A gente vai posicionar esse lado que tá a costura, tá? Pro lado de baixo, tá? E a gente vai encaixar ela aqui nesse buraquinho que ficou aberto, tá? Então, é só vir aqui, aí você tem que posicionar bem no meiozinho, tá? 2 dedos pra cada lado, pra ficar bem certinho no meio, tá? Aí vem aqui, ó, e posiciona. E aí a gente vem e faz só uma costurinha aqui, só pra afirmar, tá? Bem no meiozinho aqui da tira, a gente vem e faz uma costurinha. Então, ó, vou mostrar pra vocês depois. Só pra afirmar mesmo e a gente ter mais segurança na hora de estar fazendo o restante, tá? Então, daí aqui, ó, já costurei. Deixa eu tirar a linha pra mostrar pra vocês. Ó, aí fica assim, tá? A costura e ficou pregadinho, tá vendo? Ó, essa parte aqui vai ficar pregadinho lá dentro. E aí a gente faz uma costurinha bem pequenininha mesmo, tá? Porque ela não pode aparecer depois. Então, aí vem, ó. E aí agora a gente vai começar a montagem do laço. Então, pra começar a montagem do laço, a gente vai dividir os dois lados do laço no meio. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Venho, puxo aqui, ó, assim, tá? Ó, puxei aqui, aí eu venho e faço a mesma coisa aqui, ó. Puxo assim, tá? E aí o laço já tá formado. E aí, o que que faz? Aí agora a gente vem com essa tirinha que já tá pregada e passa por cima, tá, ó?
Tô passando por cima. E aí, o que faz? Aí agora você vai vir aqui, ó, com essa parte, que tá sobrando, você vai dobrar ela no meio, tá? Dobra ao meio e aí você traz ela pra de trás aqui do laço, tá? E aí o laço já ficou pronto, só que daí você tem que vir aqui e ajustar agora pra ficar bem certinho, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vem, ajusta bem direitinho, tá? Pra ficar as duas partes no meio. E aí, pronto, já tá prontinho o lacinho, tá bom? E aí, agora, a gente vai pegar esse lacinho aqui na máquina, tá? E como que a gente vai pregar esse laço na máquina pra não ficar nenhum tipo de costura aparente? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o acabamento perfeito agora que vocês vão fazer esse pano aqui. Vocês vão fazer com esse acabamento que vocês vão ver que vão ficar muito mais bonito. Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho o meu lacinho, tá? Eu coloquei só um alfinete pra firmar aqui. E aí, agora, a gente vai vir aqui no barrado. Como eu falei, a gente faz toda a aplicação antes, né? Pra só depois ir aqui pregar o barrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse barrado aqui, a gente vai dobrar ele ao meio, tá? Tem que dobrar bem no meiozinho mesmo. E aí, a gente vai marcar aonde é o meio desse barrado, tá? No caso aqui, as minhas faixas, elas estão maiores, né? Uma maior que a outra, mas daí não tem problema, é só você pegar o lado menor do teu barrado, tá? E aí, dividir, dobrar no meio e dividir pra você saber onde que é o meio, colocar o barrado, o lacinho bem certinho, tá? Então, daí aqui eu já dobrei, já sei onde é o meio, tá? E agora é simples, tá, gente? Como que é agora? Eu vou aproximar a câmera pra vocês entenderem melhor aonde que é feita a costura desse laço, pra que não fique nenhum acabamento aparente, tá? Então, eu vou trazer a câmera mais perto pra vocês acompanharem comigo. Então, meninas, aqui, ó, então eu já tô com um pano de prato dobradinho no meio, tá? E agora a gente vai fazer aquela costura pra finalizar aqui, pregar o laço aqui nesse barrado. Pra fazer isso, então, a gente vai vir, vai posicionar o laço no meio, tá? O lado aqui, ó, que a gente dobrou, tanto faz se fica pra cima ou pra baixo, tá? Não tem... assim, não tem nenhum problema se ele fica, qual lado ele fica, tá? O importante é você deixar bem certinho ali atrás, pra ficar com o acabamento perfeito, tá? Então, daí você vai posicionar o teu laço, você vai vir, vai tirar o seu alfinete, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Essa parte aqui, ó, que a gente pôs por cima, a gente vai fazer a costura embaixo dela. Pra fazer a costura embaixo dela, você vai precisar puxar, tá? Você vai puxar, vai posicionar aqui na máquina. Você vai posicionar bem aqui, embaixo do pé da máquina, ali onde você quer costurar, tá? E aí, você só vai vir, vai fazer uma costura, ó, desse jeito, tá? E aí, ele vai ficar costurado por baixo e não vai ficar nenhum acabamento aparecendo, tá? Certo, ó? Então, aqui, ó, eu fiz a costura e aí já tá certinho desse lado. Aí, eu vou virar aqui e vou fazer do outro lado também. Então, pra fazer essa costura aqui, você vai puxar, tá? Ó, deixa eu ajeitar o laço agora aqui. Então, pra fazer a costura, pra você finalizar isso aqui, você vai puxar, então, ó. Você puxa de ladinho, tá? Essa parte aqui de cima, que tá segurando o laço. E aí, você faz a costura por baixo. E aí, depois você volta no lugar. Então, tem que ser bem por baixo mesmo. E aí, essa parte aqui não pode estar muito apertada, tá? Ela tem que estar meio frouxinha pra você conseguir depois abrir ela pra você costurar embaixo, tá bom? Então, daí aqui, ó, já fiz de novo, tá? E aí, você volta pro lugar e aí já ficou certinho o laço. E não tem nenhuma costura por cima, tá vendo, ó? Então, daí fica um laço totalmente limpo, tá? A costura fica toda por baixo. Então, quando você for costurar, você vai puxar essa lateral, você vai costurar, vai puxar essa outra lateral e vai costurar. E aí, o acabamento fica todo certinho já, né? Já fica tudo bonitinho, não fica nenhuma costura por cima,
tá? Então aí, depois que você fez isso, é só ir pregar normalmente o barrado. Vou pregar aqui e volto pra mostrar pra vocês o jeito que vai ficar. Aí, é uma coisa bem importante, tá? Na hora de você pregar o barrado, como já tá posicionado o laço, precisa ficar bem no meio do pano, né? Então, pra você fazer e deixar um acabamento bem certinho, você vai vir aqui novamente, vai dobrar, tá? Ó, dobra o barrado no meio, novamente. E aí, aqui, ó, embaixo, você vai fazer um pique, tá? Bem aqui, ó, nessa partezinha de baixo, você vai vir e vai fazer um pique aqui, bem pequenininho, pra você saber onde que é o meio desse barrado. E vai fazer a mesma coisa no teu pano de prato, tá? Ou dobra ele pra marcar, ou faz um pique também, tanto faz. E aí, você vai posicionar o teu barrado bem no meio, pra poder fazer esse acabamento aqui, tá? Aí é importante você fazer isso pro laço ficar bem no meiozinho, tá bom? Então, daí agora eu vou costurar aqui e aí a gente já vai finalizar esse pano. Certo, meninas? Então aqui eu já finalizei, ó, vou mostrar de pertinho pra vocês verem como que fica o acabamento, ó, tá vendo, ó? Tem uma linhazinha aqui, só depois tirar um pelinho. E aí, então, fica o acabamento perfeito, ó, a costura, então, fica lá de baixo, então, sempre que você for costurar, é só você puxar essas pontinhas e costurar, tá bom? E aí, olha só, o acabamento fica limpo atrás, tá vendo, ó? Só fica com uma costura, que foi a costura que a gente usou pra fechar aqui a parte de cima. E o restante, ó, fica limpo, tá vendo? Então, é super importante, sempre que vocês forem fazer pano de prato, aí usem, né, fazem tudo primeiro no barrado, depois vocês vão lá e prega ele no pano, pra não ficar nada de costura nem tricoline atrás, tá bom? Então, fica assim, ó. Foi uma sugestão, né, e uma dúvida que eu tive de uma seguidora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí, vocês podem perguntar que o que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar vocês, tá bom? E aí, então, o acabamento ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. E era isso, obrigada e até o próximo vídeo.